Se eu tivesse uma floricultura em cidade pequena, eu faria 3 coisas bem diferentes do que a maioria das pessoas fazem. Porque não é o tamanho da cidade, mas é como você apresenta a sua floricultura nessa cidade. Olá, floristas! Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal. Eu me chamo Cristiele, sou mentora e florista há quase 30 anos. E desses 30 anos, há quase 5, eu decidi vir ensinar todo esse meu conhecimento que eu adquiri, toda a experiência que eu adquiri ao longo desses anos trabalhando com flores. Tive a oportunidade de viver muitas experiências, testar muito, até encontrar um método, uma forma para poder dizer, existe um caminho, sim, de ouro no mundo das floriculturas. E é sobre isso que eu venho ensinar vocês aqui no YouTube. Já repeti, vocês não vão me ver fazendo aulas de montagem, porque esse não é o meu propósito. Tem vários vídeos que vão te ensinar a fazer aula de montagem. Esse não é o meu propósito. O meu propósito é ensinar o caminho das pedras. E nesse caminho das pedras, nós encontramos muitas pedras, e uma delas é essa crença de que cidade pequena é muito complicado. E é sobre isso que eu vou falar na aula com vocês hoje. Então, vamos para a aula. Muita floricultora deduz, batiza, como cidade pequena não se vende, cidade pequena ninguém valoriza, cidade pequena o negócio não cresce, cidade pequena limita, cidade pequena você não consegue fazer dinheiro com as flores. Mas tudo isso são crenças que te limitam a olhar para um horizonte, crenças que te prendem ali como se fosse um açude, muito comum em cidade pequena, um açude de peixes, redondo, ali, né, cheio de água, e está ali. Então, o limite dele, ele é limitado, ele tem um limite. E as crenças te levam para um sentido de que você não pode crescer, de que você não pode fazer melhor, de que você não pode e não vai conseguir alcançar e vender mais. E isso vai te fechando para você olhar para novos horizontes, para o marzão que vai te alcançar. E o que você pode alcançar, né, esse horizonte lindo, um movimento, aquela água que vai e volta, que se molda todos os dias. Uma das primeiras coisas que eu faria uma floricultura de cidade pequena é quebrar essas crenças mesmo. E um dos maiores erros que eu vejo, além de quebrar essa crença, tem algo assim muito enraizado, que é tentar agradar todo mundo. Ai, mas fulano de tal quer isso, ai, mas ciclano quer isso, ai, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo, sabe? E aí o que acontece? Vira aquela montanha de opção, vira aquela montanha de produto, você fica parecendo um supermercado cheio de itens, com muitos boletos para pagar, e não vende para todo mundo, porque você não nichou você não nichou o que você vai vender, e aí você começa a comprar tudo, tudo, tudo. Você precisa ser lembrado pelo que você faz, não pela quantidade de produto que você tem na sua floricultura. E um dos grandes erros que acontecem em cidades pequenas é esse. Mude isso, transforme isso, pare de agradar todo mundo. Você vai vender da mesma forma. Os clientes estão cada vez mais refinados e olha que vantagem você pode tirar disso. O que você tem hoje? O que não vende? Você vai ter que fazer um catadão, né? Dar tchauzinho e não vender mais. Tome isso com você. Entenda que você não é obrigada a agradar todo mundo, você não é obrigada a ter de tudo, a não deixar de vender para uma pessoa, porque senão você não vai ter aquela venda, você não vai conseguir conquistar aquilo porque você deixou de atender um cliente. Compreende? Você não é obrigada a agradar todo mundo. Seguindo, a segunda coisa que eu faria, que vem muito linkada com a primeira coisa, o agradar todo mundo faz com que você tenha uma diversidade de produtos muito grandes. Então, eu não tentaria agradar todo mundo, criaria sim uma marca forte e teria produtos fixos e reconhecíveis. O que é um produto reconhecível? É aquele que o cliente olha em qualquer lugar ou na casa da amiga. Nossa, esse arranjo é da tal floricultura. Nossa, essa flor aqui é da tal floricultura. Ah, que legal, você comprou lá. Compreende? Quando você traz a sua identidade nas composições, na embalagem, na entrega, no atendimento, é diferencial. O teu cliente nota, ele percebe isso e ele te enxerga de longe. Exemplo, Pepsi e Coca-Cola. Os dois refrigerantes têm a mesma cor. Tem embalagem igual? Não tem. Você consegue reconhecer os dois de longe. Pode até estar assim, só o rótulo vermelho ou só o rótulo da Pepsi sem estar escrito. Você vai saber qual é qual, pela identidade, pela diferença. A constância, ela vem de mais do que novidade. O que você produz constantemente, o cliente grava muito mais na cabeça dele do que você ficar criando algo novo todo dia, que não vai ter valor, não vai ter sentido e ele vai se esquecer rapidamente. Terceira coisa que eu faria, e que vale assim muito ouro, organizaria o atendimento como prioridade. O que acontece em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo.
e o boca a boca decide tudo. O cliente ele vai falar bem ou ele vai falar mal de você. Cliente bem atendido vira propaganda. Cliente mal atendido vira o quê? Vira aviso de que você não tem, de que o atendimento é ruim, que esses produtos, até a tua flor bonita vai se transformar feia se o teu cliente falar mal de você. Priorize um atendimento de qualidade. Não é um atendimento ceboso, não é aquele atendimento meloso, mas é um atendimento que faça seu cliente viver uma experiência entrando na sua floricultura. Não adianta você ter milhares de produtos, você ter... Nossa, eu tenho mentoradas que me dizem assim, Cris, mas todo mundo fala que a floricultura é linda, mas eu não vendo. O que está acontecendo? Com certeza, um dos problemas é a falha de comunicação ali no atendimento. E ela precisa ser perfeita, porque se ela não for perfeita, o cliente não vai voltar. Ele vai continuar achando que está tudo lindo, mas não é interessante para ele. Atendimento de qualidade. Coloque o atendimento como se fosse assim um rei, que você precisa cuidar muito bem de todos os detalhes para aquele atendimento chamar a atenção, não de uma, de dois, de três, de quatro. Quando você se coloca você no lugar do cliente, quando você vai ser atendida por qualquer pessoa num lugar, qual é a sua reação? O que você fala quando você chega em casa para alguém, para amigo? Nossa, eu fui a tal lugar e eu fui muito bem atendida. Esses dias eu fui em um comércio aqui e ao entrar no comércio, eu fiquei encantada com a organização e limpeza do espaço. E eu chamei o gerente para elogiar isso, porque eu não tinha entrado em um comércio, uma mini mercearia tão organizada e tão limpa. Eu comprei mais e produtos de maior valor, porque aquele ambiente, aquele lugar me encantou. O que o cliente vai encontrar quando ele chegar na sua floricultura? O que o cliente vai ter de uau na sua floricultura? Como que está essa vitrine? Como que está sendo a sua recepção com esse cliente quando ele entra na floricultura? O atendimento, o bom atendimento, é um dos grandes segredos para você ter sucesso, não importa o tamanho da cidade. Você pode ter uma cidade de 5 mil habitantes que você vai vender muito. Eu tenho mentoradas com 27 mil habitantes na cidade e as vendas superam os 150 mil reais mês. Quem cresce em cidade pequena não é quem faz barulho, é quem constrói confiança. Grava isso na sua cabeça. Quem cresce em cidade pequena não é quem faz barulho, é quem constrói confiança. E a confiança, ela vem da clareza, ela vem do cuidado, ela vem do amor, ela vem da sua disponibilidade, disposição de fazer diferente, mesmo que faça a mesma coisa. Todos os dias, mas fazer diferente. Todos os dias, mesma coisa. A cidade pequena, ela não vai limitar o seu crescimento. A falta de estratégia vai limitar. E quando você tem estratégia para tudo o que você vai fazer, o tamanho da cidade já não vira mais seu foco. O tamanho da cidade não te importa mais. O que vai importar para você é o que você vai fazer para vender mais. Aquela desculpa de eu não cresço porque eu estou numa cidade pequena, vai ficar lá atrás. O que vai fazer a diferença é você trabalhar com mais estratégia, é você ser constante e entender que você não precisa ter de tudo para agradar todo mundo. Você não é obrigada a isso. E se você mora em uma cidade pequena, tá perdida, se quiser fazer parte da nossa mesa da mentoria Start, eu tô tão feliz que aqui do YouTube estão vindo novos mentorados, assim, eu estou muito feliz em recebê-los. O link tá na descrição do vídeo, você clica lá, marca a aplicação com o meu suporte, pra eu avaliar, né, o seu tempo, como que você está e te direcionar, olha, vamos começar a mentoria, vamos crescer juntas. Os resultados das mentoradas são incríveis e eu sempre falo, a mentoria é um casamento, é 50% meu, 50% seu. Tudo na vida é assim e a gente precisa ter essa consciência. O resultado vem de aplicação, de trabalho, de constância, de não desistir na primeira. Fiz uma vez, não deu certo. Vai desistir? Não, você tem que continuar. Você vai desistir por quê? Quando eu comecei a gravar vídeos, se você pegar os meus últimos... Vou deixar até no card aqui para você ver a diferença. Para você entender que não é impossível você fazer. Eu vou deixar e você vai e assista o meu primeiro vídeo aqui do YouTube. Como era a minha fala? Como era o meu cenário? Como era a minha desenvoltura? Assista, porque todos nós que não sabemos e buscamos conhecimento e aplicamos o que a gente aprende, o resultado vem. Isso não vai levar 10 anos, vai levar o mínimo de tempo possível. Pode levar 6 meses, pode levar 3 meses, pode levar 2 meses, pode levar 30 dias. É o seu tempo, é a sua aplicação, é o que você decidiu. Eu quero mudar, eu quero crescer, vista-se disso. Eu quero começar do zero.
Vista-se disso. Eu quero vender mais, vista-se disso, para você fazer tudo o que for necessário para você crescer e não deixar nenhuma desculpa impedir você. Combinadas? Assista o vídeo aí para você ver como que foi meu primeiro vídeo aqui no YouTube e nos vemos na próxima aula.